Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maicon para a nossa primeira aula da apostila do mês de outubro do Laboratório de Aprendizagem. Essa apostila que nós estudaremos hoje é a de matemática. O assunto que nós vamos ver nessa apostila é sequência numérica. Então, se vocês ainda não buscaram a apostila de vocês na escola, retirem por favor essa apostila para a gente fazer as nossas atividades na nossa aula do laboratório de aprendizagem. Bom, o que seria então uma sequência numérica? Sequência numérica é o estudo da sequência dos números naturais, números reais, dispostos em certa ordem, ou seja, a sequência de números, e esta sequência obedece a uma ordem. Um exemplo, o conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 e 10 é uma sequência de números pares. Já o conjunto ordenado 1, 3, 5, 7, 9 e 11 é uma sequência de números ímpares. Se vocês não lembram o que é números pares e ímpares, para a gente saber se o número é par, a gente tem que fazer ele formar um parzinho. Por exemplo, o número 2 tem 1, 2. Esses dois juntos formam um parzinho. Número 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um parzinho, e aqui eu tenho outro parzinho. Então o 4 também é um número par. Já o número 3, 1, 2, 3. Aqui eu consigo formar um par, mas aqui sobra alguém sozinho. Então o número 3 não é um número par, ele é um número ímpar. Mesma coisa com o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu formo um parzinho, aqui eu formo outro, e aqui sobra 1. Então se está sobrando alguém sem par, ele é um número ímpar. Então assim que a gente verifica se o número é par ou ímpar. Outra dica é que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Já os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Então vamos observar este desenho aqui. Quem já brincou de amarelinha? Esse é um jogo de amarelinha, que é um exemplo de uma sequência numérica. Aqui tem os passos onde a gente deve pular, e é uma sequência de 1 até 10. Essa sequência numérica respeita a ordem de contagem, sem nenhum intervalo, desde o 1 até chegar no número 10. Dentro das sequências numéricas tem outra propriedade que nós vamos estudar, que é a regularidade dessas sequências. Isso aqui. A regularidade é uma ordem de formação. E os termos que se repetem em uma sequência chamamos de padrão. Então, toda sequência numérica deve respeitar uma ordem. E esta ordem, a gente entende ela como um padrão. Ou seja, uma formação que vai acontecer sempre, de acordo com cada tipo de sequência, né? Portanto, uma sequência é uma regra, um código que precisamos decifrar para identificar e entender esta sequência. Vamos analisar a figura. Essa figurinha aqui, percebemos que a sequência tem um padrão. Qual que é esse padrão? São dois retângulos na cor laranja e um triângulo na cor verde. Esse é o padrão. Dois retângulos laranja e um triângulo verde. Aí volta a repetir, dois retângulos laranja e um triângulo verde. Se ela fosse continuar aqui, ela repetiria este mesmo padrão para cá. Então isso chama regularidade. Ela segue uma regularidade, não varia. E esta regularidade, este código que a gente consegue identificar, é um padrão. Identificado o padrão, a gente consegue
continuar a sequência. Então esta é a parte teórica, a explicação do conteúdo, e estes são os desafios que tem para vocês fazerem. O primeiro desafio: identifique o padrão de regularidade das sequências. Então aqui nós temos uma sequência que tem um tipo de padrão, aqui uma sequência com outro tipo de padrão, e aqui a outra sequência com outro tipo de padrão. Então o que vocês precisam fazer? Identificar qual é esse padrão e acrescentar aqui, onde está esses pontinhos aqui, qual seria o próximo termo desta sequência. E escrever aqui na frente o que está acontecendo. Por exemplo, essa primeira, se vocês identificarem que é uma sequência de números pares, vocês vão colocar aqui números pares. Números ímpares, vocês colocam números ímpares. E assim vocês vão descrever o que acontece aqui. Lembrando de acrescentar o próximo termo aqui para mostrar que vocês conseguiram decifrar esse padrão. Aqui na figura C, do mesmo jeito. Nós temos figuras desenhadas, então aqui vocês vão desenhar nesse espaço aqui a próxima figurinha que viria nessa sequência. Este é o exercício número 1, vamos ver o exercício número 2. Aqui é para completar as sequências. Então eu tenho aqui a letra A, tenho o 0, 2, o 4, e aqui está faltando um número. Como é uma sequência de números, vai ter um número aqui. Depois vem o 8, aí falta outro número para ser preenchido aqui. Aí vem o 12, falta outro número aqui. E por fim o 16. Então onde tem esses tracinhos vermelhos, vocês vão colocar o número que está faltando. Na letra B vão fazer o mesmo, só que agora com figuras. Onde tem este tracinho vermelho, vocês vão preencher com a figura que viria na sequência. Letra C. A letra C tem um desenho já com alguns números dentro dos quadrinhos e outros quadrinhos em branco. Vocês vão apenas preencher com a sequência numérica os números que faltam aqui, respeitando esta ordem, esse padrão. Número 3. Construa sequências a partir dos padrões estabelecidos. Letra A. Números terminados com o algarismo 2. Mas até quando? Vou fazer infinitamente? Não. Vamos fazer até o número 62. Vejam que o número 62 termina com o algarismo 2. Então aqui vocês vão preencher uma sequência numérica apenas com números que terminam com o algarismo 2. Na letra B, números terminados em 0 até o número 100. Então vocês vão colocar aqui todos os números terminados em 0 até o número 100. E por último não, na letra C, números pares até o número 20. Então vocês vão recordar o que são números pares e vão escrever apenas os números pares até chegar no número 20. E a letra D, vamos ver o que tem na letra D. Sequência com figuras. Então aqui eu já deixei as figurinhas que vocês vão usar para desenhar essa sequência. E eu coloquei uma regrinha. Qual que é essa regra? Primeiro vocês vão usar essas 3 figurinhas. Mas de qualquer jeito? Não. Vocês vão fazer uma sequência onde o círculo, então vocês vão identificar a figura geométrica que é o círculo, será o primeiro da sequência. Então ele vai ser o primeiro. Depois, o triângulo será o último da sequência. E aí, então, só sobra o retângulo, que ele terá que ficar entre o círculo e o triângulo, né? Se o círculo é o primeiro, o triângulo é o último, o retângulo terá que ficar entre eles. Então, esta seria a sequência com as figuras.
Deixa eu verificar aqui. Impar. E também seriam só esses os exercícios. Então, esta é a nossa aula de matemática sobre o assunto sequências numéricas. Espero que vocês vão resolvendo os exercícios e quando tiverem dúvida pode estar entrando em contato por mensagem. Na próxima aula eu estarei gravando a correção destes exercícios, ok? Então, até lá.